Vamos começar falando do clássico. Flávio, começo com você. Campeonato Paulista, mas não é só isso. Flávio Prado. Não, imagina, se Corinthians e Palmeiras é Campeonato Paulista, é muito maior. Infinitamente maior, não dá nem pra comparar. O jogo promete demais, porque, como a gente disse, é maior que o campeonato, o que também não é grande vantagem, né? Mas o Corinthians e Palmeiras... Muito do que é pelo histórico em Campeonato Paulista. É um negócio espetacular. São as duas principais equipes do futebol paulista hoje. O Palmeiras com esse elenco sensacional, o Corinthians como atual campeão, o time a ser batido. E, no entanto, os dois vindo de resultados ruins, né? Os dois últimos jogos do Palmeiras ele empatou, o Corinthians perdeu 2, empatou 1, ou seja, bem abaixo do que eles podem render, especialmente contra equipes com o nível que eles estão enfrentando, que aí é que é o grande ponto, né? São jogos para você matar tranquilamente. E aí esse jogo vale tudo. É o tipo do jogo que quem perde vira fumaça, quem ganha uma respirada boa. E os dois devem usar todas as armas. O Borja deve voltar no time do Palmeiras e ele tem feito um gol por jogo. E o Corinthians pode até usar o Ralf, né, que já está em condição para ser utilizado. Acho que todo mundo vai usar tudo que pode. Acredito até que Borja e Ralf joguem essa partida. Acho que os dois vão. Todo mundo vai usar todas as armas. O Palmeiras tem um elenco melhor, tá vivendo o melhor momento e em tese é favorito, mas não é nada assim que... Não vai ser nenhuma surpresa se o Corinthians ganhar pelo nível do jogo. E o nosso Bruno Prado? É um jogo legal, equilibrado, porque o Corinthians ele vai poder se defender sem ter vergonha nenhuma, né? E o Corinthians gosta disso. Que quando ele joga, sei lá, com o Santo André, fica um pouco constrangido, né, em ficar só atrás, né? Contra o Palmeiras ele pode ficar à vontade, né? Ele vai poder se defender sem ter nenhuma vergonha. Então isso vai dificultar muito o jogo pro Palmeiras. O Palmeiras é o time que deve ter a bola e vai ter que tentar criar espaços contra um time que normalmente se defende bem, apesar de estar sofrendo mais gols do que o normal esse ano, mas eu acho que o grande problema do Corinthians é para criar, não é para defender. Acho que a defesa daqui a pouco se acerta. O Carille, né, pelo que o André nos passou no camisa 10, fez algumas mudanças no time e eu acho que dentro das possibilidades que ele tem hoje, o time que o Carille treinou hoje e deve jogar amanhã, eu acho que foi uma boa escolha dele. Acho que ele, nas posições que estão abertas, lateral esquerda e centroavante, ele vai adaptar alguns jogadores que não são da função, mas que são titulares do Corinthians ou foram titulares bastante tempo no ano passado. Então são caras que vão chegar e vão jogar. Mesmo que não sejam especialistas, eles vão jogar tranquilos, que é o Maicon na esquerda, apesar de ser jovem, é um cara já rodado, e o Romero de centroavante, né? O Romero, do jeito dele, vai se virar, apertar zagueiro, correr. Se o Corinthians for jogar mesmo no contra-ataque, ele vai também ser útil nessa função. O René Júnior segue no time, porque jogou bem mesmo na segunda-feira, acho que é um bom jogador, e o Jadson volta a jogar pelo lado. São mudanças que o Carille tinha que fazer porque o time não tá bem, e acho que dentro das possibilidades do elenco, ele mexeu bem. Ele vai escalar um time que dentro do possível, acho que seria o mesmo que eu escalaria para esse jogo. Vamp, o que você pensa? O que é que teremos amanhã, 5 da tarde, Corinthians e Palmeiras, jogo importante, volta Felipe Melo, né? Felipe Melo, o Corinthians vai tentar colocar a sua principal Borja confirmado. Não saiu do time, o Flávio acho que pode até talvez o Ralf. O Ralf vai estar liberado. Está liberado. Enfim, muita coisa pode acontecer. Queremos ouvi-lo. Muita coisa pode acontecer, professor. Boa tarde. Primeiro é o seguinte: ganhar, empatar e perder. Mas assim, o clássico, se o Corinthians está na Libertadores e o Palmeiras também, e no meio de semana vai ter jogo pela Libertadores, ou se não vai, Corinthians e Palmeiras é o clássico. Não tem negócio de que. Pode ser amistoso. Que a Libertadores é mais importante. Perde do Palmeiras na segunda-feira, no sábado, e veja a resenha no domingo na segunda. Ou vice-versa. Manda o Palmeiras perder do Corinthians e ganhar no meio de semana na Libertadores. Esse clássico pega fogo, e principalmente nesse momento. O Corinthians vem de 2 derrotas, né? 2 derrotas e um empate. 2 empates e uma derrota, eu acho. Não, 2 derrotas e um empate. E o Palmeiras vem de 2 empates. Quer dizer, e o professor Roy, quando ele é contratado... Ele foi contratado, ele tem que saber a história O Carille já sabe, o Roger também já sabe que jogamos contra. Ele sabe que é a força de um Corinthians e Palmeiras. Agora ele tá como treinador. E saber que se perder, a fumaça vai para qualquer lado. Um empate, os dois é criticado. Mas uma derrota vai ter fumaça. E aí é o seguinte, eu fui contratado para ser treinador do Palmeiras. Quem é o principal rival? O Corinthians, eu vou com o time reserva? Nem a pau, posso ganhar do Corinthians até perder na Libertadores. A torcida até não vai entender, todo mundo quer ganhar, mas é muito mais fácil você aceitar uma derrota de um River
do que aceitar uma derrota de um Corinthians. Ô Fausto, vamos falar do jogo. Ô, Vanderlei, muito do tamanho desse clássico, aí eu discordo um pouco do Flávio, por históricos de jogos em campeonatos paulistas. O Campeonato Paulista já foi. Então, mas muito do tamanho desse clássico, da grandeza desse clássico, é pelo Campeonato Paulista. Por isso, o Campeonato Paulista até hoje é muito importante. Se tem que melhorar a fórmula, aí é outra história. Mas que existe a importância do Campeonato Paulista, e vocês sabem melhor do que nós disso, que cobriram jogos históricos em Campeonato Paulista, e eu acho que não vai ser diferente no jogo de sábado. Será um grande jogo, as duas equipes realmente entram pressionadas, mas não é uma pressão que dá para comparar, eu já disse isso ontem, com a pressão do São Paulo. O Corinthians vem de títulos importantes, o Palmeiras vem de títulos também, vem com investimento muito forte. O Corinthians, apesar de não ter investido, manteve a sua base, né? Alguns jogadores permaneceram, enfim, a tendência é que tenhamos um grande jogo na Arena do Corinthians. Eu acho muito legal essa ideia de abrir o treinamento. Amanhã eu gostaria de ver uma atitude do Carille, eu acho que não será diferente, principalmente num clássico, de ir ao vestiário do Palmeiras. Ele vem fazendo isso é muito bom. E vai acontecer isso também amanhã. Agora, se eu tivesse que apontar um favorito para o jogo de amanhã, pelo elenco, eu apontaria o Palmeiras, mas o Corinthians já está escalado aí, a gente acompanhou aqui também, o André já vai trazer a escalação do Corinthians, o Palmeiras também já está definido, isso é ótimo também, Vanderlei, para as duas equipes já entenderem como entrarão em campo. Se eu tivesse que apontar um pequeno favoritismo, eu apontaria para o Palmeiras, mas eu tô achando que esse jogo... Tudo pode acontecer. Vai dar empate. Entendi. Eu tô achando, mas só pra... Não, mas porque é um grande jogo? Um empate 0-0, às vezes com várias oportunidades, acaba sendo um grande jogo. Mas eu acho que vai ser um empate com gols. 2x2. Sabe? Um jogo eletrizante, um jogo dramático, equilibrado. 2x2. Jogaço. Que mureteiro. Muraço. Eu acho que nesse clássico o Corinthians tem uma pontinha... O Palmeiras tem uma pontinha de favoritismo. Isso porque o Palmeiras tem hoje o melhor elenco do futebol brasileiro, é o time que mais investiu e que está jogando melhor atualmente no futebol paulista e por que não no futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras tem aí essa ponta de favoritismo, está ainda invicto no campeonato e o Corinthians... tem aí a questão da sua casa, o fator casa. E o clássico é sempre... A sua sensibilidade dá que placar? Mas eu acho que o Palmeiras ganha por 1-0. Palmeiras ganha por 1-0. Palmeiras ganha. E o nosso José Manuel de Barros? Vanderlei, os dois não chegam no melhor dos momentos, né? O Palmeiras vem de 2 empates. A vantagem que ele tem é de seguir com o mesmo time desde o começo. A variação foi a troca de lateral esquerdo. Saiu o Vitor Luiz e se firmou, me parece, na posição o Michel Bastos, até que o Diogo tenha condição de entrar efetivamente nessa disputa por uma vaga, mas é o mesmo time. E com o Borja ali voltando ao ataque, não muda nada o Palmeiras. Ele já tem uma filosofia, um time escalado, um time definido e seguindo em frente. Mas vem de 2 tropeços, vem de 2 empates. O Corinthians, depois de 2 derrotas e um empate, a situação é pior, porque o treinador está procurando uma equipe, está mexendo outra vez no time a cada jogo. A entrada do René Júnior eu acho que é positiva e precisa mexer mesmo, porque não estava funcionando, né? A lateral esquerda talvez haja um ganho, pelo menos defensivo, com a presença do Maicon, e era uma posição que o menino lá começou muito bem, o Juninho Capixaba, caiu de produção. Nada que impeça que ele retome, que volte a jogar e ganhe de novo, apesar da vinda do Sid Clay, uma posição de titular. A questão do Romero de centroavante é tentar alguém, porque quem jogou ali não deu certo. Porque o Romero, mesmo na dele, não estava bem nos últimos jogos, não. Jogo lá contra o Red Bull, o primeiro tempo dele foi péssimo. Aí melhorou no segundo tempo. Mas também é um jogador que não vem rendendo. Ele é mantido na posição titular, muito mais por ser um segundo lateral, pela marcação que faz, do que como um atacante. Palmeiras é favorito para mim. Deve ganhar o jogo por 2-1 mesmo na Arena Corinthians. Claro que favoritismo não ganha jogo, mas é meu palpite. Tá concluindo. Pode ser, não precisa ser tão cauteloso como o Fausto Favara, que disse que será 2-2, você falou, né? 2-2. O Zé Manuel falou quanto, Zé? Eu falei 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. O Lian? 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Alguém mais deu palpite? 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians, o Vampeta.
O Flávio falou alguma coisa? Não, 2-1 Corinthians e briga. 2-1 Corinthians e confusão. E emoção. O Tebas? Profetizei no último fim de semana e agora de novo. O Corinthians ganha 1-0. Ai, meu Deus. Tebas. Diga, Bruno Prado. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Eu acho que o Corinthians ganha o jogo, joga em casa com 38 mil pessoas na arena. E acho que o Corinthians ganha o jogo. O placar pode ser apertado. Não vai ser goleado nem para um lado nem para o outro. Mas apertado. Vai, 1-0, 2-0, 2-1. Mas acho que o Corinthians ganha porque precisa ganhar. O Corinthians tá mais apertado para ganhar do que o Palmeiras, eu acho. Então o Corinthians precisa ganhar. Joga na sua casa, casa cheia, 38 mil. Tudo bacana. Um tapete lá que nós já mostramos há instantes. Então tomara seja um grande jogo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Hashtag partiu pra cima.